Como educar filhos emocionalmente saudáveis, mesmo estando divorciado. Esse é o tema da live de hoje. E mais do que falar sobre esse tema extremamente importante, nós vamos trazer uma parceira querida, a Carol, que além de ser uma excelente profissional, né, aí trazendo auxílio, ela vai se apresentar daqui a pouco, mas além de trazer auxílio para pais que estão nesse processo de divórcio, que muitas vezes é inevitável, para que esse processo seja ainda mais leve, ainda com muito cuidado ali com os filhos. Ela veio de pais divorciados e ela vai compartilhar aí algumas práticas em relação à própria educação que ela mesma recebeu, tá bom? Deixa eu já chamar ela aqui. Deixa eu só colocar um filtro, né, meus amores? Para dar que esse filtro aqui dá uma clareada aqui, ó. Aê! E deixa eu aceitar o convite da nossa querida. Olá, Olá! Tudo bem? Tá me ouvindo bem? eu tô, e você, Eli? Também. Tudo bem, querida? Que Eu tô saudade! ótima, e você? A última vez que eu falei com você, você não estava mamãe ainda. Verdade, verdade. Para quem não sabe, eu tô grávida de 4 meses e meio, esperando a Liz. E esse processo de gestação, Carol, tem me feito refletir tanto sobre família. Eu já trabalho, né, com atendimento com famílias, mas tem me feito refletir tanto sobre esse cuidado, sobre nós não perpetuarmos alguns maus aprendizados e Uhum. começarmos a ser mais intencionais na educação de forma saudável e emocionalmente com os nossos filhos, né? Aham. E você que é uma maravilhosa profissional, atendendo aí papais, mamães, eu queria que você fizesse uma apresentação sobre você, sobre o que você faz hoje. Fica à vontade. Obrigada por aceitar o convite, tá bom? Legal, legal. Eu que agradeço novamente o convite de estar aqui. Bom, meu nome é Carolina Figueiredo, eu sou advogada, atuo na área de direito das famílias e das sucessões e também sou mediadora de conflitos, exatamente nessa área. Então, eu cuido toda essa parte das pessoas que querem casar, que me procuram para fazer pacto antinupcial. Então, desde a escolha do regime de bens, como também a escolha parental, porque é possível a gente colocar um plano de família, um plano de filhos, no próprio pacto antinupcial também, ou num contrato de convivência, na união estável, para aqueles que não querem se casar. E também, né, eu atuo na parte que já é mais chata, vamos dizer assim, que é a questão do divórcio do casal, da separação, da regulamentação da pensão alimentícia dos filhos, da guarda, das visitas e etc. E, bom, a Eli me fez esse convite não só para a questão jurídica, mas também para trazer a minha experiência pessoal, porque muitas pessoas me perguntam como eu escolhi essa área no direito, porque assim como na medicina, a gente entra e faz tudo, a gente entra e vai ver de tudo, todo tipo de direito penal, do direito tributário, trabalhista e etc. E daí a gente se especializa, na grande maioria das vezes, para uma área. A gente tende a escolher uma determinada área, mas eu falo que no direito das famílias eu fui escolhida, porque eu participei. Meu primeiro divórcio na vida foi quando eu tinha 11 anos de idade, foi quando meus pais eles se separaram. E aí ele me convidou exatamente para trazer essa minha visão de filha de pais separados, como agora atuando aí, já vai fazer acho que 7, 8 anos, eu estava fazendo as contas, que eu atuo nessa área e não é à toa. Meu amor, e me fala, assim, pra gente já. Eu sei que a live vai ficar salva, que se você tá aí almoçando, lavando louça, vai nos acompanhando, vai mandando as perguntas aqui que a gente já vai tirando ao vivo.
mas essa live vai ficar salva, tem muita gente que vai assistir depois, e uma das coisas que eu mais recebo, essas dúvidas, né? Mas e aí, o que que eu faço? Eu já recebi essa pergunta até de um papai que me mandou aqui falando, mas como é que eu sei que se meu filho precisa de terapia? Como que eu cuido para que ele não se sinta mal, apesar de eu não estar mais com a mãe dele, eu continuo amando, eu continuo cuidando, né? Quero estar ali junto e tudo mais. E eu queria que você, Carol, trouxesse a tua visão de filha, tendo pais divorciados, qual foi as boas práticas, assim, quais foram as coisas assim que você falou, puxa, isso aqui nos fez bom para nossa relação como pai, como mãe, enfim. Certo. Olha, eu digo que a separação dos meus pais, ela foi algo benéfica para a família como um todo. É, porque acho que não tem nada mais triste para um filho ver os pais brigando. E no término assim do relacionamento dos meus pais estava nesse sentido de eram muitas brigas assim para uma criança, por mais que seja uma briga pequena, hoje em dia eu falo, nossa, mas eles estavam brigando mais assim, marca. Então tem determinadas brigas que me marcaram assim, de um jeito que até hoje eu lembro. Então, quando eles se divorciaram, quando eles resolveram se separar, foi ótimo, porque veio aquela paz, nossa, deu aquele ponto final realmente que eles estavam precisando e que foi bom para mim, para minha irmã nesse sentido, de que a gente ficou fora de discussões dentro de casa, que vai te levando a questões na escola, você meio que não consegue lidar com esse ambiente dentro de casa, né? Então, quando eles se separaram, e até eu não sei se cheguei a comentar com você, ele ou não, na outra live, que eu nem lembro como é que foi a conversa de chegar e falar para mim, ai, papai tá saindo de casa, papai e mamãe estão se separando. Eu não lembro de nada disso, minha mente apagou. Eu não lembro de meu pai saindo de casa, simplesmente no dia seguinte ele já estava me levando para a escola. Então, assim, realmente, eu sei que teve isso, mas eu não consigo lembrar. Até mesmo eu que faço terapia, viu, gente? Todo mundo aí, eu falo para minha terapeuta, falo, é algo que eu não consigo me lembrar. É muito engraçado. E a minha irmã também. Eu já perguntei isso para ela e ela não lembra também. Então, olha que como é, né? É um trauma, né? Mas assim, que realmente o meu cérebro escondeu. Então, mas das boas práticas, então, foi algo que foi quando eles se separaram, como eu disse, no dia seguinte meu pai já estava em casa me levando para a escola. Então, não houve nada de fixação de guarda e visitas, que seu pai tem esse horário, esse fim de semana com seu pai, esse final de semana com a sua mãe. Não, era tudo muito livre. Meu pai vinha, almoçava com a gente. Lógico, mas ele almoçava junto com a sua mãe? Não, minha mãe estava trabalhando, meu pai vinha, almoçava com a gente dentro de casa, nos levava para a escola, nos ligava. A hora que a gente queria ir para casa dele, a gente ia lá para o trabalho dele. Se ele quisesse nos levar para o fim de semana viajar, ele levava. Era algo muito. Não houve essa questão realmente de. Tinha o dia do meu pai, eu tinha o dia da minha mãe. Não, foi algo muito espontâneo assim pra gente. Então foi muito bom nesse sentido de que eu não tinha essa tomada de partido. Eu vou ficar com meu pai, vou ficar com minha mãe, se eu não quiser ir. E sabe que às vezes eu vejo muito isso como advogada, às vezes fala, que ele não quer ir no dia tal na casa do pai. Então não tinha isso. Meu pai estava sempre lá, minha mãe também. Porque eu digo meu pai, gente, porque eu morei, a residência fixa minha e da minha irmã era com a minha mãe. Então, então foi muito tranquilo nesse aspecto. Também de boas práticas. Nunca em nenhum momento eu escutei falando de pensão perto de mim. Eu até hoje não sei, e porque isso é uma opção minha, de que até hoje eu nunca olhei a sentença, o acordo judicial que eles fizeram para o divórcio dos meus pais, porque toda vez que vocês têm filhos menores, vocês forem se separar, vocês têm que judicializar isso. Então, necessariamente, quem tem filho menor e for passar por um divórcio, sim, você vai ter que passar por um processo judicial. Como vai ser esse processo judicial, vai depender só de vocês. Porque, apesar de, é judicial, vai ter juiz, vai ter promotor, porque
criança, então tem que ter intervenção do Ministério Público, pode ser muito tranquilo, pode ser muito rápido. Não precisa ser todo aquele estresse todo, porque se você já faz isso em consenso, que você pode fazer em consenso mesmo no judicial, é muito mais tranquilo, que foi o caso dos meus pais. No caso, os dois entraram no judicial, mas de uma forma consensual. Então, foi tudo muito rápido, foi tudo muito tranquilo. Então, até hoje, eu nunca li essa sentença, esse acordo aí de divórcio deles. Então, até hoje, eu não sei. Eu sei que, lógico, porque eu trabalho com isso, tinha questão de pagamento de pensão, tinha a questão da escola. Eu lembro que isso é da escola, eu lembro bem, que era meu pai que arcava. Mas eu nunca me foi isso discutido ou falado na nossa frente. Ai, que seu pai. Não. Então também isso foi excelente para a gente, né? E depois, no nosso caso, também veio a questão dos padrasto, da madrasta, né? Por mais que a minha mãe ela só tenha namorada pessoal, não chegou a se juntar como meu pai hoje, ele tem a companheira dele até hoje, da época. Então também isso foi algo muito saudável pra gente, que foi sempre no nosso tempo, né? Então não foi nada forçado. Então sempre tive uma ótima relação com essas pessoas. E nem meu pai, nem minha mãe ficavam falando mal ou alguma coisa desse tipo. Então, isso também, em nenhum momento, minha mãe ou meu pai tentaram me colocar contra um deles. Sempre, muito pelo contrário, sempre foi algo que, se às vezes eu chegava em casa e estava chateada com meu pai, a minha mãe estimulava eu tentar conversar com meu pai, ai, que seu pai se preocupa com você, ou às vezes quando a gente vai ficando adolescente e você vai saindo mais com seus amigos e vendo menos os seus pais. Mas como a minha mãe morava comigo, ela me via todo dia. Então ela sempre estimulava, falava: filha, liga pro seu pai, você fala com seu pai tá chateado com você, que você sumiu. Então, isso sempre foi estimulado entre os meus pais. Então, a minha experiência como filha é uma experiência muito saudável. Não vou mentir para vocês que existem questões que, na época, hoje, depois, você vai fazendo terapia, você vai se questionando, você vai perguntando, talvez isso aconteça hoje porque eu tive essa. É um trauma, né? Não tem como. Uma Mas ruptura. é uma ruptura, mas assim, que nem todo trauma ele tem o seu benefício também. É algo que faz parte da minha vida. Então, hoje eu tenho 29 anos, eu sou casada, não é algo que, às vezes, também, quando eu faço audiências da minha parte como mediadora, alguns casais vêm nesse sentido, eles vêm com essa preocupação, falando: eu tenho medo do meu filho, como é que vai ser nos relacionamentos deles, tudo. Eu falo: olha, ele vai ter normal, ele já teve uma experiência, e a gente pega essa experiência e até no sentido do que não fazer, sabe, Eli? Então, quando eu tinha, assim, meio que um receio de casamento, não só pela questão de divórcio dos meus pais, mas por eu trabalhar com isso, trabalhar com divórcios. Mas eu tinha uma questão assim, falava: olha, né, não sei, mas nem por isso eu deixei de me casar, e trago no meu relacionamento questões de que, assim, eu não quero que seja igual que foi dos meus pais. Então, assim, é uma experiência que você já tem, que é muito interessante também quando você vem num relacionamento. Então, foi uma experiência muito saudável, e mesmo com esses traumas, assim, questões emocionais que me fazem ser a pessoa que eu sou hoje, que eu consigo trabalhar hoje com isso de uma forma muito saudável também, uma forma que quem me acompanha no Instagram sabe de que eu falo de uma forma muito leve disso, apesar de todo o peso que ele tem. Então, foi uma experiência de vida que me trouxe até aqui hoje. E é o que acontece vai acontecer eventualmente com os filhos de vocês, para quem está aqui e está tomando esse passo, né, na vida. Nossa, Carol, quanta coisa que a gente pode trabalhar.
Muita coisa. Ó, primeira dica aí, então, que ela trouxe, a questão de na verdade, eu vou até reformular isso. Você falou que eles não sentaram para comunicar. O que que é importante? Isso é importante fazer, pelo menos você não lembra, né? É, É um não processo que você lembro. não lembra. Que Exato. inclusive tem explicações, né, para isso, tá? Aham. Porque o nosso inconsciente normalmente bloqueia aquilo que a gente não gosta de lembrar. Mas Aham. não é uma regra. Nem tudo que a gente não lembra, às vezes é porque foi irrelevante também, tá? Tem Sim. desses dois pontos. Ou quando uma situação é muito traumática e dolorida, o nosso inconsciente bloqueia para a gente não acessar e ficar sentindo aquela dor, ou a gente é tão irrelevante aquilo que você não lembra. Não sei, foi, aconteceu, né? Porque foi irrelevante. Depende aí da forma como a gente enxerga cada situação. Mas o que que é importante? Você trouxe a leveza e a naturalidade que teus pais trabalharam de, tá, separou ontem, mas não vou ver só daqui a 15 dias. Não, separou ontem, no outro dia passa, busca e leva para a escola. Sim. Então, essa relação, apesar de ter tido uma ruptura funcional ali, não é nem funcional, uma ruptura no sistema familiar, não houve uma ruptura no relacionamento. Então, você não sentiu, meu pai acordava no outro dia, ele levava a gente para a escola, então ele está levando hoje. Legal, então essa naturalidade. Quanto mais eu acho tão interessante, eu te sigo, acompanho todas as suas postagens e eu vejo, né, tipo, as perguntas lá. Tem que não sei o quê, tem que no final de semana deixar. Ah, mas você vai viajar e não é fim de semana, mas isso e aquilo. E fica tudo bem, o direito ele tá aí para auxiliar, para proteger as famílias, mas não precisa ser aquela coisa seca. Ah, não, esse não é o meu fim de semana, esse não é o teu fim de semana. Né? Então, trazer essa naturalidade de, apesar de não ser o teu fim de semana determinado por lei, você é pai, você é mãe. A criança, às vezes, tem um aniversário. Ela não quer estar com o pai porque ela está no aniversário. Ontem eu passei para buscar os meus sobrinhos para a gente passear e o meu irmãozinho mais novo não queria ir. E aí a gente conversando com ele, ele não queria por quê? Porque ele tinha futebol à tarde Aham. com o colega. Não é que ele não me ama, que ele não gosta de sair com a gente. Ele tem futebol. Ele tem 10 anos, agora quer ficar andando com os amiguinhos dele. Né? Então Exatamente. tem esse processo, e aí a gente sentou, conversou, olha, você não vai ter essas outras oportunidades, a gente vai almoçar fora e tal e tal. E ele acabou indo, mas já perguntando no caminho, que horas a gente volta para ver se dava tempo de O participar ainda do futebol. futebol. Então veja que é um processo que nós precisamos aprender a respeitar o processo da criança. E às Sim. vezes o pai tem uma programação de férias ou de viagem, ou a mãe, naquele fim de semana. Aí, não, porque não é o fim de semana, é no pós, e aí acaba trazendo esse peso para os filhos. Então, primeira dica, você tem lá tudo certinho, o fim de semana de cada um, segue esse cronograma, mas seja flexível, né? De Aham. trabalhar essa naturalidade. E seja intencional, inclusive, em não deixar também só regrinhas, de aparecer no meio da semana, de fazer uma coisa diferente para não ficar aquela coisa, eu só venho porque temos uma obrigação legal para estar aqui. Né? Então, Sim. trazer essa leveza aí, eu acho muito importante. Sim. E aí você trouxe o outro ponto, que é sobre não falar sobre pensão. Uhum. Gente, a criança, se ela tem pensão, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, é até os 21 anos. Depende. Tudo depende do caso, tá? Da pensão. Normalmente, como a gente é fixa, até atingir a maioridade, e se Uhum, estiver estudando até terminar o ensino superior completo, tá? Mas há uhum, determinados casos que isso pode se postergar, como isso pode também diminuir, a depender uhum. enfim. Mas normalmente a regra é isso: atingiu a maioridade. Ficou mudo. Ficou mudo. Peraí, Tá... peraí, que Ah, acho que voltou, estão voltou, me voltou, ligando. voltou. Voltou já. Vocês estão me ouvindo, gente? Só para saber se não bugou aqui também. Mas fala Voltei? para ver.
Voltou. Agora eu preciso que o pessoal diga se vocês estão nos ouvindo, por favor. Porque às vezes quando acontece isso, não dá para ouvir mais. Deixa eu... Porque Só digam aí, dá um joinha. vocês estão Se nos vocês... ouvindo, pessoal? Vamos aguardar que às vezes tem um delay. Entra a ligação, essas coisas, né? Não tem É, jeito. é assim mesmo. E se eles não estiverem nos ouvindo, como que eles vão saber se a gente está perguntando, se eles, né? A Lana falou que tá ouvindo. Ok, então tudo bem. É, pelo menos eu acho que sim, né? Eu tô entendendo que esse doisinho é assim. Tá. Bom, vamos lá então. Ó, seguinte, aí você trouxe para a questão da pensão, de que Sim, depende de cada casa, a maior parte aos 21. Mas pensa assim, até os 18 anos, ótimo, Ellen, muito obrigada, meu amor, perfeito. E aí, até os 18 anos, uma criança, né, um adolescente, ele não está preocupado em pagar contas. Ele não está preocupado, ou pelo menos não deveria. Não é uma aham, preocupação saudável que um adolescente precisa ter nesta idade. A uhum, partir dos 18 anos, né? Eu sempre falo, o projeto dos filhos ele é até 18 anos. A partir dos 18 anos, os pais têm total responsabilidade em todos os sentidos. A partir dos 18, os pais têm que jogar essa criança no mundo. Vamos lá, ó, vamos trabalhar, vamos fazer o estágio. Tem que começar a botar na ativa. uhum, Neste momento, pode ser sentado e conversado para falar sobre pensão. Olha, o teu pai paga isso, nós pagamos a conta, né, da casa desta forma. Você vai arrumar emprego agora por uma questão de cidadania, mesmo que você tenha dinheiro, rios de dinheiro sobrando, você bota o teu filho para trabalhar, seja para você, seja, não importa, na área lá que ele quer, fazer um estágio, alguma coisa no sentido. E aí, neste momento, você traz para ele a obrigatoriedade ou não dele contribuir em casa, ou a partir de agora, eu quero que você guarde uma poupança ou o dinheiro do teu pai. Vamos decidir juntos como que vai funcionar a partir de agora? Se você precisa que ele contribua, ele vai contribuir. Se você não precisa que ele contribua, você passa assim, a partir de agora você compra suas roupas, seus passeios, você se banca né, nessas coisas, eu continuo só na comida e tal. Esse é o momento dele saber quanto o filho, né, o pai está pagando, para começar a gerar responsabilidade na vida e entender que aquela pensão tem data de validade, vai acabar em 21, com 21 anos, e ele, inclusive, pode aplicar esse dinheiro, pode guardar, fazer uma reserva, daqui a 3, 4 anos comprar um carro, fazer qualquer coisa da vida. Então, sim. antes dos 18 anos, a criança não precisa saber dessa informação. Ela não tem que ter acesso a isso. Por mais que o pai dê ou não dê, por mais que você concorde com o valor ou que não concorde, isso é conversa de adulto. E o que é importante pensar neste assunto? Eu sei que é tentador quando a criança volta lá do pai que passou o fim de semana passeando e a criança volta cheia de lanche do McDonald's e de brinquedinho. Aí é tentador falar, mas pagar a pensão que é bom, não. Só que pensa que essa é uma questão que você tem que lidar como adulto e que se te traz tristeza como adulto, imagina para uma criança que nem tem as suas emoções ainda todas reguladas, nem tem o seu cérebro ainda todo completo para poder lidar com isso de forma racional. Então, é uma por mais que você queira fazer essa alienação parental, né, de forma às vezes até Sim. automática, entenda que isso vai prejudicar o teu filho. Então, Uhum. dica bem prática: antes dos 18, não fale sobre isso. Vai falar no telefone, saia de perto da criança. O pai vai entregar a criança, precisa falar sobre alguma coisa? Pede para a criança entrar em casa, conversa no portão, conversa em outro ambiente, marca em outro lugar, mas não deixe o teu filho ter acesso a esse tipo de informação antes. Mesmo que ele ganhe muito, muita pensão. Nossa, o seu pai paga muito bem. Ele não precisa saber dessa informação também. Ou se ele ganha pouco ou se ele não ganha nada. Ele não precisa ter acesso a esta informação. E por último, você falou sobre eles não ficarem falando mal um do outro, né? Sim. Excelente. Gente,
que é importante pensar? Nós precisamos separar o pai do marido, Uhum, a mãe da esposa. Você pode ser um excelente pai, mesmo que você não tenha sido um bom marido. Apesar de, né, eu trabalho com isso, com casais, e eu falo que faz parte de ser um excelente pai, ser um excelente marido, uhum, mas, ou esposa, enfim. Mas, em alguns contextos onde realmente não tem que fazer, vocês escolheram, já estão divorciados, já passou. Vocês fizeram uma escolha de não permanecer juntos, e isso se foi uma decisão, né, boa, como no caso da Carol, que foi boa, por quê? Porque tem muita família, gente, eu adoro restauração de famílias, eu acredito em restauração de famílias, mas existem muitos casais que permanecem dentro de uma relação, eu só tô com ela por conta dos meus filhos, mas permanecem em briga, e aí geram outros traumas. Os filhos não vão crescer tendo pais divorciados, mas vão crescer cheios de trauma, de medo, de angústia, de medo de entrar em relações, medo de confiar, ou agressivos de tanto ver tanta briga dentro de casa. Então, entenda que aqui a questão que eu estou falando não é o fato do divórcio. Já é a opção, já aconteceu, divorciou, eu não preciso deixar claro para o meu filho que eu fiz a melhor escolha em mandar esse marido embora. Porque é o pai dele. Né? Então a gente precisa tomar cuidado, porque a identidade de filho, entenda que assim, hoje eu lido com várias pessoas, Carol, que se sentem abandonadas por pais vivos, se sentem órfãos de pais vivos, mas não necessariamente porque o pai não quis assumir, mas porque a mãe afastou. E uhum. aí, quando a criança ia ficar junto com esse pai, ela vinha carregada de uma semana inteira ouvindo mal desse pai. Fala a verdade, se eu te falar, se eu falar pra você que o meu irmão, uma pessoa que eu conheci, o João, menina, o João é péssimo. Nossa, o João não paga, não me ajuda em casa. O João. No fim de semana eu vou falar agora, Carol, Vai, sábado você vai ficar com o João, tá bom? No domingo a gente se encontra. sim, Qualquer criança que tenha um mínimo de senso, eu não quero. Ou sim. ele é obrigado a ir e fica lá mal, do tipo, esse, eu não quero o João. Ah, mas é porque ele é teu pai. O problema é dele. O João é péssimo. Ou aquela confusão, né, Eli, de o que é falado, mas você vê, e imagina, se pra gente já é como adultos, sei lá, às vezes você escuta de uma pessoa, e quando você conhece a pessoa, você fala, nossa, mas ela nem, não é nada disso do que a pessoa tava falando. Imagina pra uma criança, né, que às vezes ela tá escutando um monte de coisa, ela vai lá na casa do pai e vê que, nossa, mas será que a minha mãe tá mentindo? Minha mãe tá errada? O que será que está acontecendo? E uma criança com o cérebro se formando, mas a confusão que é. Mental, é isso mesmo. E aí fica dividido. Então, o que é importante entender? Não é porque o teu pai, ou tua mãe, ou o teu marido, ou a tua esposa não mora com você, que ele ama menos os filhos. E aqui a gente sabe que a gente lida com vários contextos, né, Carol? A gente sabe que você tem, às vezes, um marido que não tá nem aí pra criança. Às vezes a gente sabe que tem uma mulher que também é muito displicente. A gente sabe que tem vários contextos. Mas dentro do possível, não, leve esses contextos para tratar em terapia, leve esses contextos para trabalhar com as suas amigas, com a tua rede de apoio, mas não jogue isso dentro de uma criança, porque ela vai crescer com vários traumas, não por conta do divórcio. E é aqui que eu quero deixar um ponto importante. Mas ela vai crescer por conta da tua falta de sabedoria e inteligência emocional em fazer o melhor possível para que essa relação seja saudável, né? Como a Carol falou, tem as suas questões, né? Puxa, Elite, eu tenho as minhas questões, mas são essas questões apenas da ruptura do divórcio. Não tem mais a ruptura do divórcio, mais a alienação parental, mais um monte de outras coisas que foram evitadas nesse processo, né? Sim. E Carol, eu queria assim entender o que você poderia indicar para quem está ainda no início, ainda não se divorciou, mas estão conversando sobre o divórcio? Qual que seria a melhor dica assim para conseguir preparar o ambiente
de forma legal? Como que você poderia aí conduzir de uma dica prática? Você está dizendo uma questão jurídica? Isso, por exemplo, hoje tem lá um casal que quer se divorciar, Uhum, mas ainda não se divorciou, tem uma ou duas crianças envolvidas. tá. Quais são práticas assim, tipo, olha, o mínimo que você tem que fazer? Ah, busca um advogado, mas pense nisso, né? Vai ter que Tá. colocar isso. Tá, legal. E até vou complementar com o que você falou lá no início, que eu achei agora, no início, agora que você falou, que vai ser bem legal. É o seguinte, gente, tem um estudo muito legal de um antropólogo, Paul Borman, na década de 70, e ele analisou que basicamente a gente, quando você está numa fase, no processo de divórcio, você passa por 7 fases. Tem gente que já diminuiu para 5, tem gente que já falou que são 9, mas basicamente são 7 fases. Então você passa, assim como no luto, o divórcio ele tem as suas fases. E não necessariamente você vai passar por todas, não tem uma ordem cronológica por elas, e não necessariamente o seu cônjuge vai estar passando pela mesma que você, tá? Então, se eu posso dar uma dica assim de início, tenha em mente isso, que às vezes tem desde o divórcio emocional, que é quando você está começando a pensar em se separar, mas tem o divórcio patrimonial, que é quando você está discutindo os bens, tem o parental, que é essa discussão da guarda, até a aceitação do divórcio em si, que aí seria agora, enfim. E é muito legal você ter em mente isso, de saber, e é o que ele falou, a inteligência emocional. Você fala, olha, agora eu não estou com condições de lidar com isso, porque eu estou passando ainda na fase da raiva, eu não estou aceitando isso, né? Então, eu diria que a Hum, primeira, ele fala inteligência emocional, para você falar, agora eu não consigo. E às vezes ele é muito legal quando a pessoa ela vem me procurar, porque tem a parte do divórcio legal, jurídico, que é quando a pessoa vem e procura um advogado que quer saber dos direitos e deveres e tal. Quando a pessoa ela vem e fala, ela se consulta comigo, ela fala, nossa, Carol, mas eu sei que eu tenho que fazer tudo isso, mas eu não tô com cabeça para isso agora. Eu falo, então não faz. Agora você não precisa fazer. Vai, assimila tudo isso, depois você volta. Depois a gente dá entrada. E eu sempre falo, no seu tempo, no seu tempo. A gente vai no seu tempo. Eu falo muito isso para os meus clientes, para quem vem me consultar. Porque é isso, são fases. A pessoa ela não está com cabeça para resolver bens e coisa agora. Ela tá ainda processando o pedido de divórcio, porque às vezes a pessoa que tem aquele divórcio que as pessoas, não, realmente vamos nos divorciar, mas tem gente que é pego de surpresa mesmo. Tá lá, de repente, então, o marido, a mulher fala, então, não gosto mais de você, estou me divorciando. Então, imagina aquela pessoa que é pega de surpresa, de repente tendo que lidar com todo o processo judicial. Ela não vai conseguir lidar com isso. Então, a primeira coisa da inteligência emocional ok, você vai procurar um advogado? Vai procurar. Mas saiba também os seus limites. Nossa, tô com cabeça de fazer isso excelente. agora? Não tô. Passado isso, eu acho muito interessante, o que vocês têm que saber? Como eu disse lá no início, tem filhos menores, não tem filhos menores. Se você não tiver filhos menores, você pode fazer o divórcio de forma extrajudicial, no tabelião de notas, com o advogado, assessorando tudo, mas você pode fazer no tabelião. É muito mais barato e muito mais rápido. Ali a gente só vai discutir questão de bens, da partilha de bens, eventual pensão alimentícia entre você e seu ex-marido ou sua ex-mulher, que é possível esse tipo de pedido, mas a condição essencial nesse tipo de divórcio é que esteja tudo certo, consenso. Não dá para ter briga. Ah, não estão de acordo com alguma coisa, não dá para fazer, vai ter que ir no judicial. E quando você tem filhos menores, você vai ter que passar por esse processo no judicial. E como eu disse, ele pode ser consensual, tá tudo certo, ou pode ser litigioso, que aí é o pior cenário possível, que vai ser algo que vai te demandar tempo, vai te demandar dinheiro e pode se prolongar aí por anos, tá?
quando você está com filhos menores, você tem que se atentar sempre a essas questões da pensão alimentícia. Mesmo você chegando e falando, eu não quero que receber pensão, porque eu tenho condições de arcar com meus filhos sozinha, eu sou dona, CEO da própria vida, tá, mas isso é um direito dos filhos. Então, vai ter que discutir pensão. E mesmo se você não queira discutir no mesmo processo de divórcio, o Ministério Público vai questionar, e a pensão alimentícia não está sendo discutida, vai ser fixada, não vai, enfim. E a questão da guarda e das visitas, né? Então, hoje a regra no ordenamento jurídico é a guarda compartilhada, que, diversamente do que muita gente pensa, não significa 15 dias na casa de um, tá, gente? Isso não existe, isso são casos excepcionalíssimos que acontecem, não é muito recomendado, depende de cada caso, mas a guarda compartilhada nada mais é do que vocês continuar como se vocês ainda estivessem casados na questão da educação e de direitos e deveres dos filhos de vocês. Então, é a responsabilidade conjunta, apenas. Como vai ser esse convívio, as visitas, onde que vai morar, não tem nada a ver com a guarda compartilhada. A guarda compartilhada é isso, responsabilidade conjunta. Vai ser como se vocês ainda estivessem casados. Então, vocês vão decidir sobre médicos, vocês vão decidir sobre escola, vocês vão decidir sobre atividade extracurricular. É isso, tá? Só apenas isso. Em casos excepcionais, aí a gente vai colocar a guarda unilateral, que aí um dos pais somente vai ter esse poder, vamos dizer assim, mas que também não tira alguns direitos e deveres, porque ainda temos o poder familiar de ambos os pais. Então, você vai definir guarda e vai definir aí o que falam visitas, mas como eu costumo falar que pai e mãe não é visita, a gente fixa o convívio. Então, como vai ser esse convívio? Se vai ser semanal, se vai ser a cada 15 dias, se vai ser, dependendo de onde mora, em país diferente, né? Então, vai acontecer no fim do ano, vai ficar 2 meses na casa lá da mãe ou do pai que mora em país diverso, enfim. E aí que eu sempre falo, não existe regra, não tem receita de bolo. Para cada caso, cada família se adapta de um jeito. E aí, o que eu quero linkar com o que você falou, da flexibilidade. Quando eu estou num acordo, fazendo um termo de pensão, de guarda, de visitas, tudo, eu sempre falo para o casal, né? Então, a partir de agora, vocês não são mais marido e mulher, então não existe mais o casal lá do relacionamento, mas vocês ainda são pai e mãe. Então, ainda existe o casal parental. Então, vocês não precisam ser melhores amigos, não precisa, mas tem que ter um mínimo aí de diálogo e relacionamento, porque tem duas pessoinhas que não pediram para vir ao mundo, elas vieram ao mundo porque vocês quiseram, e elas precisam se desenvolver, e elas contam com vocês para isso. Então, um mínimo de respeito e diálogo, elas vão precisar. Então, o que está sendo estipulado aqui, valor da pensão alimentícia, o dia do pagamento, se vai ser descontado da folha, se não vai, vai pagar a escola, não vai, material, quem que vai pagar, blá, blá, blá. O que está estipulado aqui de visitas, que vai ser a cada 15 dias, vai ter pernoite, não vai acontecer também durante a semana, não vai acontecer, como é que vai ser Natal, é o mínimo, tipo assim, é um mapinha olha, vamos seguir assim, mas vocês podem fazer mais que isso, não tem problema algum. Então foi o que ele falou, só porque tá falando que é esse fim de semana, não significa que não pode ter uma concessão, não pode ter porque naquele fim de semana vai ter a festinha do Joãozinho da escola, que é o melhor amigo, pai, dá pra gente trocar. Inclusive, eu faço muito isso nos meus termos de acordo, eu coloco essa questão das concessões, é possível abrir, mas não significa que isso vai acontecer para sempre, Deus dará. E a gente também tem que ver, tem casais que tem que ter isso, porque senão não dá certo, se deixa muito aberto, não vai dar certo. Infelizmente, o relacionamento deles não acabou de uma forma boa, eles não conseguem mais conversar, então tem que ter aquilo lá, que senão
precisa de férias. Mas, se você, a partir do momento que você começa a ver que, dá pra gente abrir um pouquinho mais, dá pra gente. Então, é uma questão de diálogo, é o mínimo. Você não precisa chegar e mandar uma mensagem e falar, como é que foi seu dia? Você viu o jogo ontem? Você viu quem estava no paredão ontem no BBB? Não, você não precisa falar isso com seu ex-marido, sua ex-mulher. Sabe, olha, essa semana eu posso levar para a escola? Eu sei que não é meu dia, mas eu quero levar ele para a escola, depois a gente comprar um negocinho. Aí, às vezes, a pessoa fala, mas não tá na pensão. Eu já dei o dinheiro da pensão. Mas se você quiser comprar um tênis a mais, um brinquedo a mais, não tem problema. Então, é sempre, aquilo lá é um mínimo. A gente abriu muito, está dando muito problema, está dando muita discussão. Volta. Então vamos seguir aqui. Volta para aquilo ali, vamos ver, porque e não é nada também em definitivo que você estipula ali de guardas, visitas de pensão, eventualmente, se for necessário, pode mudar. Então, o valor da pensão ele pode aumentar, pode reduzir. A convivência pode aumentar, pode reduzir, porque a vida é isso, é um fluxo contínuo, as coisas vão acontecendo, você vai se adaptando. Então, eventualmente, né, quando é muito nenenzinho, nossa, muito nenenzinho, como é que vai fazer pernoite na casa do pai, sendo que ainda está amamentando? Então vamos colocando isso aos pouquinhos. Aumentou, tá com a idade, tá podendo sair um pouquinho mais, tá lá. Dá para mudar, então, pôr agora para dormir na casa do pai, Então, assim, não é nada em definitivo também. Dá para ser modificado. Então, é o que eu falo. Isso aí que é estipulado judicialmente, em termos de filhos, né, é o mínimo e que pode ser modificado, pode ser concedido, pode ter uma flexibilidade. E por isso também que eu trabalho muito nessa questão, bato sempre na tecla, e aí não estou falando Carol advogada, estou falando Carol mediadora. A questão da gente trabalhar a comunicação e o diálogo entre esse casal. Que para mim, se isso é bem trabalhado, eles não voltam mais às portas do judiciário para brigar por nada. Porque se eles têm uma boa comunicação, nossa, já metade, e esse mínimo de respeito, assim, acho que 90% dos problemas são solucionados. Você não vai precisar ficar indo no judiciário discutir toda hora por causa disso. Gente, não sei vocês, mas eu tô aprendendo muito. Depois a live vai ficar salva para vocês mandarem aí para alguém que tá precisando ouvir isso, tá? O Rick está perguntando assim: para casos onde foi fixado o valor em 30% do salário e o pai deixa de trabalhar como CLT, é preciso solicitar revisão na justiça ou pode-se manter o valor da pensão em valores e não em percentual? Tá, isso tudo a gente tem que ver, porque normalmente a gente sempre vai estipular um valor para quando o pai é CLT e tem vínculo empregatício, que normalmente já é descontado da folha de pagamento. E em caso de desemprego ou trabalho autônomo, a gente já fixa um outro valor, tá? Então, primeira coisa que tem que analisar é isso. No seu acordo, na sentença, já tem essa previsão? Não tem. Aí sim você vai entrar vai ter que entrar com uma revisão aí para ser estipulado um valor na hipótese de desemprego ou autônomo e etc. Legal. Porque na época que definiu os 30% era um salário, depois você passa a empreender um outro salário, né? Precisa às vezes rever. Exatamente. E uma coisa que eu queria compartilhar aqui, que eu te ouvindo, que eu fiquei pensando, quando envolvem padrastos, né? Envolvem madrastas e tudo mais. Uma dica que a gente pode compartilhar aqui é em relação à aproximação. Pensa assim, ontem mesmo a gente estava passeando lá em família e a minha irmã levou, né? O marido dela levou o afilhado dele. E assim, eles introduziram o afilhado em todos os passeios, viagens com a gente, com a família. Minha irmã leva as duas filhas dela e ele leva o menininho dele e tudo mais. E hoje a gente tem um mega carinho pelo menino, a família. A minha irmã também por ele. Todo mundo trata ele normal, assim, como se fosse parte realmente da nossa família. E o que eu sugiro nesses casos? Quando possível, e se possível, se apresente.
tá numa relação ali, que você tá vendo, e isso que é importante, tá se relacionando namorico, nem apresenta, porque criança se apega, né? Sim. O namoro engrossou o caldo, percebeu que vai seguir, partir para uma relação mais duradoura, traz, apresenta para a criança, mas apresenta para o pai e para a mãe. Porque não existe nada melhor do que o pai e a mãe ficar em paz de saber que o cônjuge vai. Não é nem, ele não precisa cuidar, porque quem vai cuidar é o pai e a mãe. Mas que ele não vai destratar, né? Que ele não vai ser rude, que ele não vai fazer diferença, que ele vai tratar aquela criança de uma forma saudável. E nada melhor do que, ao invés de ficar criando, que inclusive saiu um vídeo no meu canal do YouTube, semana passada, falando sobre isso. Não acredite em tudo que você pensa, né? Porque às vezes as pessoas ficam lá criando. Ah, porque aquela mulher, não vou com a cara dela. Mas nunca sentou para conversar, nunca sentou para ver se realmente é uma boa pessoa, se é uma pessoa que você pode confiar ou não. E seja sincero com o teu parceiro. Olha, fulano, a gente não tem nada mais junto. Mas tá na cara que essa pessoa aí não, né, eu não gostei, ou a forma que ela falou e tudo mais e tal. E deixa isso evidenciado. E o contrário também, ó, gostei, né? Vamos ver, né? Espero que dê tudo certo entre vocês. Gostei, e você vai se sentir mais segura de poder Sim. saber, ou seguro de saber que tá com uma pessoa lá que tá cuidando bem do teu filho, tá amando, que tá respeitando. Nossa, Eli, essa questão do novo parceiro, assim, eu acho que eu diria que acho que 90%, 80% dos meets se dá quando acontece esse novo relacionamento. Nossa, eu lembro uma vez também que eu fiz uma mediação, e aí era essa questão aí não lembro se era guarda, se era pensão que estava sendo discutida. E quando você está fazendo a audiência, vão surgindo acontecimentos assim, do nada, vão soltando o que eles vão falando. Tarará. Aí uma das coisas que veio foi exatamente isso. A mulher falou: não, doutora, porque ele, ele apresentou para os filhos dele a nova namorada como se fosse a empregada. Então foi exatamente isso. O cara estava já se relacionando com a pessoa e falou que essa tá empregada doméstica. Aí depois que os filhos foram ver que realmente o pai estava namorando, vieram falar para a mãe, falando, porque agora ele está namorando a fulana de tal, e ela, mas dela não era. Então, olha a confusão Então, assim, realmente, que aí ele fala de apresentar, muito importante, porque senão isso aí dá muito pano para manga. Eu já fui muitas também audiências de que uma das maiores discussões era, eu não sei se essa pessoa vai matar meu filho. Ai, doutora, porque você tá vendo aí as notícias, né? E realmente, né? Tem essas questões muito sérias que devem ser levantadas mas não é todo mundo, né? Então, e vem demais isso. Mas olha, eu acho importante, inclusive como pai, como mãe, nós temos direito de estabelecer limites, de falar, não Uhum. tenho problema nenhum que você saia com a minha filha e com esse parceiro, mas alguns casos, principalmente casos de menina, né? Só não me sinto à vontade de vocês dormirem na mesma casa. Então, no dia que você for dormir na mesma casa, enquanto é namorado, né? Na mesma casa, eu prefiro que você não leve a minha filha nesse caso, né? Não confio ainda 100% e tudo mais. Então, é importante também estabelecer alguns limites, de falar, olha, não me sinto segura de você dormir, de você você viajar junto, então não tem problema, visita e tudo mais, mas neste momento não, vamos aguardar, eu quero conhecer mais essa pessoa. Não tem problema também nenhum você tomar esses devidos cuidados, mas é aí que entra a maturidade emocional, porque se eu sei que eu tô com uma pessoa respeitável, né, que é uma pessoa normal, de confiança, por que não apresentar? E Sim. se essa pessoa é de confiança, ela não precisa fazer nada além do que ser ela mesma para ganhar a confiança de outra pessoa. Então é importante pensar nisso. Vamos lidar como adultos. Já passou a fase do casamento. Não precisa lidar com aquela briga, né? Com aquela, ai, que raiva, que ranço, que não sei o quê. Não, vamos trabalhar com inteligência emocional, não somente por você, porque você precisa também ter paz com as pessoas para dormir em paz, mas Uhum. pelo teu filho, pela tua filha, né?
E, Carol, o que que você poderia trazer para a gente aí sobre aquilo que poderia ter sido melhor no teu caso, se tiver, né, claro, coisas aí como filha, olha, isso aqui poderia ter sido melhor. Olhando hoje como advogada também, né? Sim, pois é, eu não sei, sabe, Li? Sinceramente, até quando você me perguntou, eu falei, eu não sei, porque é o que eu falei. Hoje eu sou assim porque foi daquele jeito. E aquele jeito tem que ser. O que eu digo assim como filha, e aí, independente de ser pais separados ou não, pais, e na medida do possível, de acordo com a maturidade de cada criança, não escondam coisas dos seus filhos. Ponto. Porque aí depois quando a gente cresce, vem coisas que a gente vai falando, nossa, acho que eu tenho essa questão hoje porque me foi escondido isso lá atrás. Então, aí independentemente de ser separado ou ser junto, e de acordo sempre com a evolução aí, porque realmente foi o que ele falou, tem idade que você realmente não fala coisas para os filhos, mas quando quando a gente é criança, a gente sabe quando alguma coisa tá errada. Tem um negocinho ali e faz. E depois quando descobre, então assim, eu acho que se fosse assim, pensar em algo assim, não escondam as coisas dos seus filhos. Mas foi o que eu falei. Tudo o que aconteceu foi daquele jeito e me trouxe até aqui. E que eu sou hoje assim por causa daquele jeito. Então, eu não penso algo de, ai, poderia ter feito diferente, poderia ter sido melhor. Eu penso muito no fim do relacionamento, na questão realmente daquela das brigas, né? Eu acho que evitar ao máximo brigar na frente dos filhos, com certeza, porque para vocês, como eu disse lá no início, eu não lembro da comunicação, não lembro da saída de casa, não lembro, mas das brigas eu lembro perfeitamente. Então, acho que se realmente é o que ele falou, você tá vendo que não tá dando certo, não, o filho não precisa ver isso, né? Realmente tenta discutir fora de casa, quando as crianças não estão, quando estão na escola, mas em casa, com os filhos, evitem ao máximo, porque é muito ruim. Exatamente. Eu tô acompanhando um casal que eles estão com duas coisas em mente. Nós estamos fazendo terapia com você, porque nós queremos, essa é a nossa última cartada para saber se ou a gente vai, né, melhorar o nosso casamento e ficar bem, ou nós vamos nos divorciar. Mas independente da escolha, nós queremos que seja de uma forma saudável. Se a gente for continuar, é para melhorar, e se a gente for separar, é para que os filhos fiquem bem. E a gente também. E eu achei de uma maturidade incrível, porque é Sim, exatamente isso. Eles querem, eles se gostam bastante, se amam bastante, e estão. É uma questão muito de comportamento, e a maior parte das pessoas hoje que sentem vontade de divorciar pensam que casou com a pessoa errada, né? E na verdade é uma questão de lidar com comportamentos diferentes, e no caso deles também é esse caso. E aí, mas exatamente isso. Puxa, mas a gente percebeu que não quero mais, né? Por qualquer outro motivo. Ainda assim, nós precisamos fazer um processo terapêutico para que, como que a gente vai lidar a partir de agora? Como que a gente vai conduzir esse processo de forma emocional para que os nossos filhos tenham essa visão que a Carol teve? Porque olha que interessante. Puxa, ele não pensa nada que poderia ser melhor. Mas uma coisa eu sei. A forma como aconteceu foi saudável e me fez refletir para iniciar uma nova relação. E esse é o ponto. Quando você descobre, e não adianta entrar no segundo, terceiro casamento, sem antes descobrir por que o teu primeiro casamento acabou. Porque quando você sabe, trata em terapia, puxa, nossa, acabou porque eu não respeitava o meu limite, porque eu não me amava, e aí por conta disso eu não era uma boa pessoa para ele, porque eu não respeitava, era muito ciumenta, por qualquer motivo que tenha, por traição,
Mas por que que traiu? O que que aconteceu que eu casei com um cara que me traiu? Tem alguma coisa a ver comigo? Ou é só com ele? E como eu não enxerguei isso? E o que que eu contribuí para isso? Enfim, de alguma forma enxergar. E sabendo desse motivo, aí vem esse ponto que a Carol trouxe. Quando os filhos vêm conversar, mas por que vocês se separaram? Ah, porque não deu certo. Não, eu posso ser muito sincera e aproveitar essa oportunidade para ensinar o meu filho a não errar lá na frente. Ó, filho, não deu certo porque eu era muito ciumenta, né? Então, por conta disso, eu acabei agindo de forma errada e o casamento ficou desgastado. Ó, não deu certo por conta, com a autorização, né, do outro cônjuge, não deu certo porque, infelizmente, a gente percebeu que o teu pai, ele era muito grosseiro, né? Mas aí, hoje ele não é essa mesma pessoa. Enfim, fazia parte daquele contexto. A gente vive uma vida muito estressante. De alguma forma, sem denigrir a imagem do outro, trazer a visão ali para o teu filho, qual que foi o ponto? Ou a gente não buscou ajuda terapêutica, a gente casou muito cedo, né? A gente não administrava bem as finanças. E, puxa, então isso vai trazer para o filho, puxa, os meus pais se separaram por falta de administração financeira. Deixa eu começar a rever aqui como que eu vou evitar isso, né? Então, essa é uma forma de você também evitar que os seus filhos cometam os mesmos erros que você. Mas se você não buscar saber de verdade a raiz, porque se só falar, ah, teu pai me traiu, mas por que que traiu? O que que aconteceu por trás, né? Só falar a situação em si, ele vai acabar, às vezes, atraindo e fazendo a mesma coisa. Então, acho que Aham, isso é importante também de a gente pontuar. sim. Carol, deixa suas últimas palavras, meu amor. Foi uma live incrível e eu queria que você deixasse suas últimas conselhos, dicas aí para quem tenha. E vão deixando aqui as dúvidas, gente. Coloquem aqui. Quem tem dúvida, manda aqui que a Carol vai responder. Ah, Eli, eu quero agradecer mais uma vez. É um assunto muito importante. É um tabu ainda, né? As pessoas acham, como a gente já abordou aqui uma vez, né? De, eu sou a malvada que trabalho com isso, que divorcio casais. E não, gente, o divórcio ele é um processo normal, tá? Você não é a única pessoa que está passando por isso, e nem vai ser. Muitas pessoas já passaram, muitas ainda passarão, e que passe de uma forma com essa inteligência emocional, com a orientação jurídica correta, porque isso aí é algo que tenho parte como advogada e as faculdades de direito, que a gente está tentando modificar isso, de que a gente só aprende a brigar, a litigar, tudo. Só que quando a gente está tratando de uma família, não é assim. Então, na medida do possível, procurem esse tipo de profissional que tem essa humanização, que trate o seu conflito. E isso eu gosto muito quando a pessoa fala. Normalmente a pessoa, quando ela procura, ela não vai me procurar só eu como advogada, ela já procurou outros vai procurar mais. E eu acho muito engraçado. A pessoa ela chega para mim e fala: Nossa, eu falei com outro advogado, mas ele me deu uma orientação e de contratar detetive e de nananã, e que vamos tirar tudo da pessoa. E ela fala: Mas eu não quero isso. Eu não quero isso, doutora. E eu falo, não, mas não precisa ser assim. Então, eu acho que procurem esse tipo de pessoa, né? Porque você, no fundo, e se você está procurando uma pessoa que está nesse sentido de litigar, aí entra de novo a inteligência emocional. Por que você está querendo brigar no judiciário? O que você está ainda querendo do seu ex-marido, da sua ex-mulher, né? O que você ainda quer definir? E você está querendo um juiz fazer isso. Então, reflita isso. E é isso, pessoal. Dá para ser algo menos doloroso com você procurando os profissionais corretos e agradecer-lhes. Só isso. Pensem nos filhos de vocês. Às vezes também é algo que às vezes eu estou em audiências e as pessoas estão, porque eu quero o melhor para meus filhos. E às vezes dá vontade de pensar assim, não, você não quer o melhor para seus filhos, você está fazendo isso. E às vezes, isso dói, é doloroso a gente, como profissional, ver que o seu cliente está mentindo para você. Ele veio te procurar falando que quer o melhor, mas não quer. Não quer, porque está tendo comportamentos que não são melhores para o filho dele.
E eu não tô falando como dona da razão aqui, não, gente, porque eu não sou mãe, é, e não, também não sei como vai ser com os meus filhos. Mas eu acho que quando você tem uma inteligência emocional, você está fazendo, estudando, se tratando, você consegue perceber, é, eu posso melhorar aqui, posso fazer melhor assado. Então, passem por esse processo, né? Esse que é o divórcio, ele é um processo. Procurem passar de forma leve. Procurem sempre saber os seus interesses, suas necessidades por detrás de tudo aquilo que está acontecendo com você. Quando você está no processo judicial, principalmente, de o que você está querendo quando você diz que você quer a guarda dos seus filhos, que você não quer que outra pessoa participe. Você questione qual que é a sua necessidade por detrás, o que não está sendo atendido por detrás, que você está fazendo esse tipo de pedido. Então, inteligência emocional, ele. É isso mesmo, porque às vezes você quer atacar o outro, né? Às vezes foi traído, ou não queria o divórcio, porque entra naquelas 7 fases que você falou, É, né? Cada um tá numa fase aí do divórcio, e aí, emocional falando, e aí às vezes você quer atacar o outro vou aproveitar que você quer me divorciar e vou tirar tudo de você, e vou aquilo, e não sei o que, né? Você quer atacar o outro para poder, de alguma forma, suprir e se sentir menos pior emocionalmente, porque ele te feriu, porque ele te abandonou, porque ele te trocou por outro, porque ela te trocou por outro, mas não vai acontecer. Não vai ser através de tirando a coisa do outro que aquela questão emocional vai ser suprida. é. E o pior, você vai carregar essa questão para uma nova relação. Eu, e Então, eu, desprenda-se disso para você viver uma nova relação saudável também. sim, é o que eu vou soltar uma pergunta aqui para vocês. Por que você quer passar todos os finais de semana com seu filho, sendo que você sente falta de ter um momento seu no sábado com as suas amigas? Por que ele não pode estar com o pai nesse fim de semana? Então aí você começa a entender, veja as suas necessidades por detrás, e aí vocês conseguem modificar aí esse pensamento de vocês. E vou, para finalizar, deixar a dica, né? O Conselho Nacional de Justiça, gente, ele tem uma oficina de pais e filhos para famílias que estão nesse processo de separação, que já passaram ou que estão passando, e hoje está sendo totalmente online. Eu não sei se alguns estados estão voltando presencial, aqui em São Paulo está em estudo, em vias de a gente voltar a fazer presencial, e é exatamente um curso, vamos dizer assim, é meio dia, não é nem o dia inteiro, em que você passa com profissionais de psicologia, da advocacia, juízes, conciliadores, dando essas orientações para vocês passarem desse processo de uma forma mais tranquila possível, desde orientações jurídicas quanto orientações de acordo com a idade do seu filho, o que você pode falar, o que você não pode falar. Então, tem palestras, tem vídeos, tem apostila. As crianças também participam, os adolescentes também participam, eles têm uma salinha deles. Então, olha que legal. A Que criança, legal. ela entra numa salinha com outras crianças e ela, de forma lúdica, ela vê que ela não é a única que está passando por isso. Os adolescentes entram numa sala com outros adolescentes que, de uma forma também com a linguagem acessível para eles, na idade deles, eles também vão sabendo de todo esse processo e é totalmente gratuito, tem online e pesquisem aí no estado de vocês, na região de vocês, dessa oficina, se há a possibilidade de fazer presencial já ou não. É algo que, assim, eu recomendo demais. Eu participo das oficinas aqui da comarca, eu auxilio, e a transformação é incrível, é incrível. Quando as pessoas elas entram, a forma como elas saem. É emocionante, é muito legal. Então, eu recomendo muito vocês participarem. Eu brinco ainda que, assim, eu acho que tinha que ser obrigatório.
Eu falo, tinha que ser obrigatório Antes de todo dar o ano. início, antes de, É, né, determinar todo o processo. sim. Quando envolve filhos, concordo também, plenamente. Porque quando não envolve, vai cada um pro seu lado viver, né, a sua vida, faz a parte dos bens e acabou. É, Mas filho, aí, quando envolve filho, é pro resto da é um vida vínculo juntos. eterno, é um vínculo eterno. Esses dias eu escutei, até passando uma parte religiosa, né, gente? Mas, enfim, quem acredita, acredita. Eu escutei, né? O que que significa o que Deus uniu, o homem não separa? Aí a pessoa falou: são os filhos. Não tem como me separar meu pai e minha mãe de mim. Deus uniu. Se eles se separaram na lei dos homens, se separaram. Mas eu sou a prova viva de que não tem como me separar. Eu sou 50% meu pai, 50% minha mãe. Verdade. Então, E eu tá acho que um aí. exemplo mais famoso do que me parece, tá? Porque a gente vê as coisas aí na internet, mas às vezes não é realidade. Mas me parece que uma pessoa que lida bem com isso é a questão é o Neymar. Me parece, até eu assisti o documentário dele e ele conversando assim com a esposa, com o filho no telefone. Aí depois ele perguntou, quando terminou a ligação, ele falou com a mãe e falou com o padrasto. Falou, oi, tudo bem? Um beijo, amo vocês. Mas ele não falou pro filho, ele falou, amo vocês pro casal, pro padrasto, sabe? Mas, tipo, vocês cuidam do meu filho. Vocês são. Ela só não é minha esposa mais, mas, sabe? É aquele. Você Sim. percebia um carinho por saber. Eles praticamente cuidam sozinhos, né? Por conta da vida do Neymar. Aham, sim. Então você percebe diferenças, como eu falei, deixando muito claro que a gente nunca sabe do dia a dia, mas Sim. se tivesse, como o Neymar é muito famoso, se tivesse a gente já saberia na mídia, como a gente sabe de outros, né, que Outros. não fazem É. de forma saudável aí. Então a gente precisa aprender muito. E a Leda Pontes falou assim, ó, excelente live. Como advogada de família, procuro fazer sempre esse aconselhamento jurídico com acompanhamento de psicólogo. Olha que É. extremamente importante. A Carol também sempre faz isso, né, Carol? O Sim, eu que sempre acontece? indico. A gente até fez uma live aqui há algum tempo e tem inclusive lá no meu YouTube um vídeo falando sobre isso, sobre como identificar que os meus filhos precisam ou não de terapia, porque nós precisamos separar, na live que eu fiz com a Carol falamos isso, separar o processo de eu vou fazer um acompanhamento com o psicólogo para fazer um divórcio, excelente, como eu acabei de falar, que eu atendo casais e a gente faz esse processo, porém não colocar a criança para fazer a terapia sem necessidade. Porque quem tem que aprender a lidar com a separação são os pais. Pera lá, nós éramos casados e criávamos dessa forma. Como que a gente vai criar agora de forma que deixar os filhos saudáveis emocionalmente? Se vocês fazendo acompanhamento identificarem comportamentos que um profissional que estiver te acompanhando vai indicar para que essa criança faça processo terapêutico, legal. Mas não mande criança fazer terapia sem você fazer. Porque normalmente o comportamento da criança é reflexo dos pais. Tá? Então, só deixando isso aqui muito bem registrado, porque infelizmente existe um mercado muito grande hoje só querendo atender criança, 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 e precisa, tem muita gente que precisa, tem muita criança que precisa. Mas se os pais não estiverem envolvidos, meu amor, não faça isso. Lugar de terapia não é, lugar de criança não é a terapia, tá? E não é Então, no por favor. judiciário. E não E é no não é no judiciário. judiciário, tá bom? Então vamos cuidar das nossas crianças, que é o futuro da nossa geração, e não deixar com que elas colham as consequências dos nossos erros, das nossas escolhas. Nem a gente sabe muitas vezes o dia de amanhã, né? Então, puxa, a gente fez uma escolha uma vez por um parceiro, por uma parceira, e depois aconteceram situações que fizeram com que isso chegasse ao fim, mas a criança não precisa sofrer com isso. Carol, meu amor, vamos marcar o nosso café presencial? Ai, por favor, por favor. Já me fala aí. A data. Vamos marcar, eu vou pensar em algum Vamos. lugar pra gente ir, dar uma É, passeadinha, se encontrar, aproveita o porque, carnaval. Eu não sei se você vai viajar, eu vou ficar aqui em São Paulo, então, quem menina, sabe? mas eu achei que não ia existir esse feriado aí, menina. Nem tô sabendo. Então, vai ter, né? O feriado vai ter, não vai ter, acho que a festa que foi postergada, mas o feriado.
feriado E vai o ter. feriado vai ter? Vai Menina, ter. eu marquei trabalho, consulta, marquei tudo para esses dias achando que estava desconsiderado. Mas de qualquer forma, vamos sim, vamos combinar. Eu te mando depois no WhatsApp para a gente combinar. Muito Tá obrigada bom. pelo Eu teu que carinho, agradeço. Eu pela parceria de agradeço. sempre. Eu agradeço demais, Lili. E agora eu vou liberar a grávida a comer, pelo amor de Deus, né, gente? É, vamos almoçar, gente, que a Liz está com fome. Não. Sigam a Carol, tá? Se você tá nesse processo aí, gente, ela tira várias dúvidas, ela posta todos os dias análise de caso lá, é super engraçado, vocês vão amar o conteúdo dela. Então é isso. E se você assistiu até agora, e não é o meu caso, mas é o meu caso da minha irmã, é o caso da minha tia, o caso da minha avó, o caso da minha cunhada, da minha chefe, manda essa live para ela. Vamos ajudar esses papais aí que muitas vezes estão se sentindo perdidos, tá bom? Sim. Carol, beijo, bom almoço, meu amor. Fica com Para Deus. você também. Tchau, Tchau, tchau. tchau.